No dia 8 de setembro de 1906, os visitantes do Jardim Zoológico do Bronx entraram na Casa dos Macacos e encontraram lá um homem. Chamava-se Ota Benga. Tinha 23 anos, 1,50 m de altura, e uma placa ao lado que o media como se mede um animal: idade, altura, peso. No mesmo recinto, um orangotango. Durante semanas, milhares de pessoas vieram vê-lo atirar com o arco e mostrar os dentes limados em pontas. Ninguém o tirou dali. Ele nascerá a milhares de quilômetros, numa floresta do Congo, onde tivera mulher e 2 filhos. Todos mortos antes de ele chegar à América. Como é que um homem livre vai parar a uma jaula, entre macacos, no país que se dizia o mais moderno do mundo? E por que é que quase ninguém, na altura, achou aquilo estranho? A floresta equatorial, junto ao rio Kassai. Um homem do povo Muti regressa de uma caçada e encontra a aldeia em silêncio. A mulher e os 2 filhos estão mortos. A Force Publique, a milícia criada pelo rei Leopoldo II da Bélgica para arrancar borracha ao Congo à força, tinha passado por ali. Ele sobreviveu porque não estava em casa. Chamava-se Ota Benga. Tinha cerca de 20 anos, 1,50 m de altura, e os dentes limados em pontas, à maneira do seu povo. Pouco depois, foi capturado por traficantes de escravos da tribo Bachilele. Foi assim que, em 1904, o encontrou Samuel Phillips Werner, um explorador e homem de negócios americano. Werner viajara à África com um contrato da Feira Mundial de Saint-Louis, trazer um grupo de pigmeus para uma exposição nos Estados Unidos. Comprou Ota Benga aos traficantes por meio quilo de sal e um pedaço de tecido. Meio quilo de sal e um bocado de pano, foi esse o preço de um homem que ainda tinha, na memória, o cheiro da floresta e os nomes dos filhos. Werner diria mais tarde que o salvara de canibais. Entre os dois cresceu qualquer coisa parecida com confiança. Quando Werner tentou recrutar homens numa aldeia bata e ninguém confiava no Muzungu, num homem branco, foi Ota Benga quem falou por ele, disse que aquele branco lhe salvara a vida. 4 homens decidiram ir. E foi assim, comprado por sal e movido pela curiosidade sobre o mundo de onde vinha aquele estranho, que Ota Benga atravessou o Atlântico rumo aos Estados Unidos. Não sabia o que esse mundo lhe tinha reservado. Junho de 1904. Saint-Louis, no Missouri. O grupo africano chega à exposição de compra da Louisiana sem Werner, ficará doente com malária pelo caminho. A feira já tinha começado. Mal chegam, a multidão apinha-se à volta deles, empurrões nos corredores, dedos apontados, filas de gente que nunca viram um homem vindo do Congo. Ota Benga é o mais popular de todos. Os visitantes fazem fila para ver os dentes que ele afiara em jovem, como decoração ritual. Um jornal anuncia-o como o único canibal africano genuíno na América. Escreve que os dentes dele valem bem os 5 cêntimos que ele cobra para os mostrar. Os africanos aprendem depressa a cobrar por fotografias e apresentações. Quando Werner finalmente chega, um mês depois, percebe uma coisa que ninguém queria dizer em voz alta: aqueles homens eram mais prisioneiros do que artistas. Aos domingos, tentavam reunir-se em paz na floresta próxima, e a multidão não os deixava. No dia 28 de julho, a pressão do público por selvagens foi tanta que foi preciso chamar o 1º Regimento do Illinois para conter a multidão. Ota Benga e os outros acabaram por representar o papel que esperavam deles, imitando os guerreiros nativos americanos que viam na mesma feira. Havia ali outro homem exibido, Jerônimo, o chefe Apache, apresentado como o Tigre Humano, com dispensa especial do Departamento de Guerra. Jerônimo tomou de estima o pequeno congolês e deu-lhe uma das suas pontas de flecha. 2 homens em exposição, cada um na sua jaula invisível, a trocaram presente. A feira acabou. Werner levou Ota Benga de volta à África. Podia ter terminado ali. Ele voltou. Mas Ota Benga já não pertencia a lado nenhum. A mulher bata com quem casara em África morrera de uma mordedura de cobra. Sem lugar entre os seus, escolheu regressar com Werner aos Estados Unidos. Nova York, 1906. Werner tem dívidas. Precisa de um sítio para o homem que trouxe. Encontra o Jardim Zoológico do Bronx. O diretor chama-se William Hornaday. Primeiro,
dá trabalho a Ota Benga, tratar dos bichos. Mas há uma coisa que Ornada não deixa passar: os visitantes param mais tempo a olhar para o homem do que para qualquer animal. E decide aproveitá-lo. Dão-lhe uma rede para pendurar dentro da casa dos macacos. Um arco. Flechas. Um alvo. Dizem-lhe para ficar ali. Ao lado, um orangotango chamado Dom. 8 de setembro de 1906. Os visitantes entram e encontram um homem numa jaula, com um macaco. A placa é curta. O pigmeu africano, Ota Benga. Idade, 23 anos. Altura, 150 centímetros. Peso, 47 quilos. Trazido do rio Kassai, Estado Livre do Congo, pelo Dr. Samuel P. Werner. Exibido todas as tardes durante o mês de setembro. Espalharam ossos pelo chão do recinto, para sugerir que ele comia carne humana. Pense nisto. Um homem. Vivo. Com nome, com memória, com 2 filhos mortos numa floresta do outro lado do mundo. De pé, atrás de grades, para uma cidade inteira vir ver ao domingo. Ornada não via ali crueldade nenhuma. Apresento isto puramente como uma exposição etnológica, disse. Tinha o apoio de Madison Grant, secretário da Sociedade Zoológica, que, 10 anos depois, seria um dos eugenistas mais conhecidos do país. Mas o arco que lhe deram era verdadeiro. E Ota Benga começou a apontá-lo às pessoas que dele troçavam. Jornais afro-americanos por todo o país publicam editoriais contra o que se passa no Bronx. Um grupo de pastores negros chega aos portões do zoo. Entre eles, o reverendo James H. Gordon, que não aceita o que vê. A nossa raça já está bastante deprimida, diz, sem que exponham um dos nossos ao lado dos macacos. Achamos que somos dignos de ser considerados seres humanos, com almas. Nem toda a gente concordou. Um editorial do New York Times respondeu que era um absurdo fazer alarido à volta da humilhação de Benga, porque os pigmeus estavam muito abaixo na escala humana e uma escola de nada lhes serviria. Era o que a ciência respeitável da época ensinava. Mas os clérigos insistiram. E foi Robert Stuart MacArthur, porta-voz da delegação de igrejas negras, quem levou a petição decisiva ao presidente da Câmara de Nova York, George M. C. Cleland. Mandamos os nossos missionários à África para cristianizar aquela gente, disse, e depois trazemos um para aqui, para o brutalizar. No fim de 1906, o presidente da Câmara cedeu e libertou Benga. Não foi MacArthur quem ficou com ele, a custódia passou para o reverendo Gordon, que o acolheu. Primeiro, o asilo de órfãos de Cor Howard, um orfanato para crianças negras no Brooklyn que Gordon supervisionava. Depois, em janeiro de 1910, com a imprensa a não o largar, levarão-no para longe, Lynchburg, na Virgínia. Passou a chamar-se Otto Bingo. Para o tornarem aceitável, mandaram cobrir-lhe com capas os dentes limados e compraram-lhe roupa americana. A poetisa Anne Spencer, da Terra, ensinou-lhe inglês. Ele foi à escola, aprendeu e depois foi trabalhar para uma fábrica de tabaco. E, em silêncio, começou a poupar. Queria uma coisa só, um bilhete de navio para casa, para o Congo. Comprará o sonho do regresso. Faltava-lhe apenas o mar aberto. 1914, a Primeira Guerra Mundial rebenta na Europa. Os navios de passageiros deixam de atravessar o Atlântico. A porta para casa fecha-se, e não volta a abrir. Ota Benga percebe, aos poucos, que nunca mais verá a floresta do Kassai. As esperanças de regresso desvanecem-se e, com elas, alguma coisa dentro dele, deixa de ir à fábrica, isola-se, cala-se durante dias. 20 de março de 1916. Ele acende uma fogueira cerimonial, como as da sua terra. Despe-se. Arranca as capas que lhe tinham posto sobre os dentes, devolve à boca as pontas que ele próprio limara em jovem, à maneira do seu povo. Canta e dança à volta do fogo. Depois pega numa pistola emprestada e dispara sobre o próprio coração. Tinha 32 ou 33 anos. Foi enterrado numa campa sem nome, na zona negra do velho cemitério de Lynchburg, perto do seu benfeitor Gregory Reis. A dada altura, os restos dos 2 homens desapareceram.
Ninguém sabe hoje ao certo onde está. Meio quilo de sal foi o que custou trazê-lo da floresta. Custou-lhe a vida inteira o caminho de volta. Durante décadas, o nome dele saiu dos jornais e caiu no esquecimento. Até que, em 1992, o neto de Samuel Werner, o homem que o comprará, escreveu um livro para o tirar do escuro. Chamou-lhe Ota Benga, o pigmeu no zoo. No Museu Americano de História Natural ainda existe um molde do corpo dele. Durante um século esteve rotulado apenas pigmeu, sem nome. Em 2020, 114 anos depois, a sociedade que ainda gera o Zoo do Bronx pediu, finalmente, desculpa. Pela jaula. E pela ciência que a justificou. O pedido chegou. Chegou a um homem que já não o podia ouvir. O nome de Ota Benga está hoje numa placa histórica em Lynchburg, colocada em 2017. Está em livros, em peças de teatro, num pedido de desculpas oficial. Em vida, esteve numa placa que o media como a um animal, idade, altura, peso, para uma cidade inteira ouvir ver. Nada disto trouxe de volta a floresta. Nada disto lhe devolveu os filhos. Fica a pergunta que não se cala. Quantas das pessoas que passaram diante daquela jaula acharam, sinceramente, que estavam a olhar para um homem? E quantos de nós, hoje, olhamos para alguém sem o ver por inteiro? Estas histórias só continuam a existir por causa de quem fica para as ouvir. Se a de Ota Benga te tocou, deixa um gosto, ajuda a chegar a quem nunca ouviu este nome. E fica conosco, para continuarmos a devolver o nome a quem foi esquecido.